Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então a gente vai continuar de onde a gente parou, né? Na última aula, acho que é o mais óbvio, né? Como eu vou falar, eu vou dar só uma melhorada nessa visualização aqui, né? Distribuir um pouquinho melhor as colunas, ok? E, e depois a gente vai começar a mexer com a parte de endereço, né, do aluno, ok? Que é uma coisa nova. Então, deixa eu ver o que eu tenho aberto aqui. Então aqui no aluno lista, aqui pessoal, as colunas elas têm um atributo width, tá? Então eu poderia definir a largura por aqui. Isso aqui não é muito recomendado pelo seguinte, tá? Se a largura, se a soma dos widgets ultrapassar, por exemplo, o valor desse pen ou de algum componente onde a tabela esteja dentro, ela vai estourar, tá ok? Ela não vai empurrar o componente para lá, o componente vai ficar desse tamanho e a tabela vai ficar estourada, vai ficar fora desse componente, ok? Então, em geral, quando eu vou fazer isso, eu defino um style com o atributo widget, tá ok? Então, no caso, para o nome, eu posso colocar, por exemplo, 300 pixels, ok? Só atualizar aqui, né? A gente não precisa nem parar, parar o servidor. Legal, acho que o e-mail também pode ser um pouquinho maior, então eu vou só já aproveitar esse style daqui. Então, para o campo de e-mail, Ctrl V, 250, vamos ver como é que vai ficar. F5. Legal, também já está cabendo todo e-mail. Acho que o CPF acabou ficando um tamanho legal. Data de nascimento ele já quebrou aqui. Ativo pode ser um pouquinho menor, né? Então vou colar aqui o meu style. Vou mudar para 80. Será que vai ficar bom? 80, legal. 60. Ó, não pegou. De novo, F5, Ctrl Shift R. Tá. Aqui, pessoal, ele não diminuiu muito, tá? Mas talvez a hora que eu forçar algum outro um tamanho maior, talvez ele respeite um pouco mais, tá? Mas a princípio, vou deixar assim mesmo. E por último, no botão aqui eu também posso deixar menorzinho, né? Ctrl V, colocar um tamanho 60 também. Beleza, acho que agora esse outro também pegou. Tá, 60 aqui eu vou deixar, eu posso usar, né, um outro estilo aqui, que é o text align, dois pontos, center. Deixa eu ver se é isso, vai funcionar. F5. Beleza, então deixei centralizadinho, né? Aqui geralmente é legal de centralizar quando são valores sempre do mesmo tamanho, né? Talvez o CPF, a data de nascimento, tá? Mas aí também fica a critério de vocês, tá ok? A data de nascimento ela acabou voltando um pouquinho maior, né? Como eu diminuí esses aqui, então também aproveitar, já vou colocar aqui um tamanho para ela de 80. Não, sei. Não foi? Não, Ctrl Shift R. CPF 120. Tá bom. Tá, 120. Aqui também, pessoal, eu vou fazer. Posso também. Eu não preciso utilizar uma tabela desse tamanho aqui, né, para armazenar os dados. Aí, se eu tiver mais concentrados, fica mais fácil de ler, né? Talvez eu até já tenha mostrado isso aí, mas eu posso usar então também no data table, né, um estilo para ele também. Vamos colocar uns 800 pixels para a gente ver. 5. Deu uma quebradinha no CPF. Então é porque antes ele não estava. Vamos deixar o CPF com 150. Deve resolver. Ok. Acho que a princípio tá bom. Não vou me preocupar. Acho que isso aqui. Outra coisa também que a gente pode fazer, né, bem simples, a gente pode até copiar lá do nosso curso lista, essa parte de paginação, tá? É sempre meio que padrão, então vou copiar aqui, ó, lá do curso lista, paginator true para colocar a paginação, rows 10, então ele vai mostrar inicialmente 10 registros por página,
Eu posso mudar para 5 ou para 15 através desse rows per page template. E vou copiar também o paginator template. Copiar essas 3 linhas aqui e vou colocar no meu aluno lista, aqui na tag de abertura. Ok, salvar aqui no F5. Então ele já colocou também a parte de paginação aqui. Ok, no caso a gente tem poucos registros, ainda não vai funcionar muito bem. Opa. Ficou legal, hein? Ficou aqui. Pegou só até aqui. Por que isso? Super page template. Ah, tá, talvez. Deixa eu ver uma coisa. 450. 250, 700, 800. Eu acabei colocando. Acabou ultrapassando aqui, né? 800 é pouco pro. Acho que 920. Acabou sendo pouco pro tamanho que eu informei nas colunas. Tá, ainda é pouco. Deixa eu somar direito isso aqui. 300, 450, 700, 800, 920. Deixa assim, velho. Não gostei não. Chateado agora. Beleza, acho que era alguma coisa de cache mesmo. Tá, eu vou deixar na largura aqui mesmo, pois eu devo adicionar mais algumas colunas aí, tá ok? Pra ficar bonitinho ali. Beleza? Mas no mais é isso então. Agora a parte de digitar tá funcionando, cadastrar novo também tá, com algumas validações. Voltar. Depois a gente insere mais alguns registros. Ok? Vamos lá, vamos voltar para nosso aluno aqui. Ok? Então o que a gente vai inserir agora, pessoal, no aluno é a parte de endereço, tá? Então vou começar por aqui, ó, private endereço, chamar de endereço. Então aqui ele vai ficar vermelhinho, né, porque não existe endereço. Então vou parar o cursor aqui, teclar Ctrl 1, ok, 1 de primeiro, e vou pedir para criar, nesse caso, criar uma classe endereço, ok? Então ele já vai sugerir criar no mesmo pacote, eu vou deixar. Nesse caso que não vou ter nada, vou dar um finish, ok? Então criei minha classe endereço, ok? Vou lá embaixo, eu vou aproveitar, vou criar o Ctrl 3, GGS, getter e setter para endereço, ok? Então deixa eu ver aqui o que a nossa classe endereço vai ter. Vamos lá, private. Aqui, pessoal, a classe endereço, ela não vai ser eu não vou colocar notação @entity aqui, tá ok? Ela não vai ser uma entidade do JPA, ela não vai ser uma tabela específica no banco, tá ok? Já vou explicar para vocês como que vai funcionar nesse caso aqui. Poderia ser, poderia, tá? Mas eu quero mostrar uma maneira diferente de trabalhar, tá ok? Então aqui eu vou colocar um private string logradouro, colocar um private integer número, colocar um private string CPF, desculpa, CEP, e aqui um private cidade, tá ok? Também não tenho cidade, novamente Ctrl 1, vou pedir então para criar a classe cidade no pacote padrão, tá ok? Voltando endereço, deixa eu salvar tudo aqui para o servidor. Ctrl 3, GGS, vou gerar os getters e os setters para esses quatro atributos. Ctrl Shift F para dar uma organizadinha aí. Ok, vamos à nossa cidade. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. A cidade, pessoal, ela vai ser uma entidade do banco, tá ok? A princípio eu não vou gravar vídeo aula fazendo essa parte de manutenção de cidades, tá? A parte de criar a tela para cadastrar uma nova cidade, para editar a cidade e tudo mais, tá ok?
Eu posso até fazer o código, subir lá no Git, tá ok? Mas deixar uma oportunidade para vocês dar na praticada mesmo nisso aí, se vocês quiserem, ok? O que eu vou fazer para as nossas aulas, eu tenho uma classe Popula Cidade aqui, onde eu inseri umas 4 cidades e uns 4 estados diferentes aí, ok? Só para a gente poder trabalhar, ok? Então não vou fazer videoaula com essa parte aí, vou fazer o código separado e subo junto lá no Git, ok? Então vocês podem fazer, vocês mesmos tentarem fazer se quiserem. Se achar que não precisa também, não tem problema. E quem fizer pode dar uma comparada lá com o que eu fizer. Mas enfim, então a nossa classe cidade vai ser uma entidade do banco. Então eu tenho que usar a notação @entity do javax.persistence, ok? Se é uma entidade, precisa obrigatoriamente de um atributo que informar quem que é uma chave primária. Geralmente a gente informa um atributo inteiro ID, né? Lembrando que isso não é obrigatório, posso usar string, posso usar data, qualquer coisa como chave primária. Não é muito recomendado, né? Realmente a gente usa como algum valor inteiro mesmo. Ok? E eu vou ter também um private string nome. Ok? E vou ter um private estado. Novamente, o estado não tenho. Ctrl 1. Só que agora eu vou criar um enum estado. Tá ok? E não uma classe. Então só novamente, né? A gente pode vir com parar o mouse aqui, dar as opções. Se eu tiver o cursor piscando, Ctrl 1, eu vou terceira opção aqui, create enum estado, tá ok? Finish direto. Beleza? Aqui vou fazer bem simples. Eu vou criar uns 4 estados só, tá ok? Então vou criar aqui SP, colocar um label para ele, tá ok? Vírgula, deixa eu aproveitar esse aqui, C, RJ, Rio de Janeiro. BR. Tá, não vou criar todos os estados aqui, pessoal. Na aplicação de vocês, se tiver na aplicação real aí, né, vocês podem criar, tá ok? Aqui eu vou criar só alguns pra gente poder ver como que trabalha. Santa Catarina e por último Minas Gerais. Minas Gerais. Ok? Finalizar com ponto e vírgula aqui que eu vou continuar colocando mais alguns códigos. Então aqui eu vou colocar um private string label, ok? Ctrl 3 GGAS. Lembrando aqui, né, pessoal, acho que eu já cheguei a falar, né? Quando eu dou o Ctrl 3 GGAS, ele tem, no caso, como eu já usei antes, ele tem o Previous Choices aí, ele tem o comando dos menus. Aí pode ser que um dos dois aqui dê erro tentar gerar, então é só selecionar o outro, ok? Então, label. E por último, para parar de dar esse erro aqui, a gente precisa ter um construtor, né, com uma string, senão ele vai continuar incomodando. Então eu vou dar aqui um Ctrl 3, vou digitar constructor. Então opção generate, constructor using fields, dá um ok, beleza? Aqui ele vai gerar private já, né? Então os construtores de enums tem que ser ou private ou default, que não pode ser nem protect nem public, então a gente deixa como private, que é uma coisa que a gente não usa o construtor, né? Uma coisa que ele vai usar por trás dos panos aí. Deixa eu dar um Ctrl Shift, não, Ctrl Shift F, ele bagunça lá em cima. Deixa eu dar queimar algumas linhas aqui. Tá, a parte de estado que a gente vai usar a princípio é isso aqui. Cidade, vamos lá, Ctrl 3 GGAS. Beleza. Aqui, vamos ver o que mais a gente precisa. Eu não vou usar a anotação @table, vou deixar ele salvar com esse nome padrão cidade. Aqui a gente precisa informar então @id, tá ok? Para dizer que essa aqui é a chave primária. E vou pedir para o Hibernate gerar para mim automaticamente os IDs, né? Então eu vou usar um generated value com o atributo strategy. E no caso que eu vou usar o auto, ok? Para deixar, se um dia eu mudar de banco, ele vai pegar automaticamente, não tem ponto e vírgula. Ok, nome, vamos colocar, né, não custa nada,
Então arroba not. Legal que a gente usar o not empty, né, para o nome não ser vazio, o nome da cidade não ser vazio. Message igual preencha o nome da cidade. Preencha, informe, né? Se achar melhor aí. Enum, pessoal. Enum sempre é legal a gente usar aquela notação arroba enumerated, né? Porque por padrão ele usa aquele ordinal, né? Que seria o ordinal. Por estado aqui, né? Seria 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Se um dia a gente vier inserir algum outro aqui no meio, vai quebrar essa ordem, né? O que, por exemplo, o que era 4 para ser 5, enfim, dá aquela confusão toda que eu devo ter falado já. Então o ideal é a gente usar o arroba enumerated e pedir para ele salvar como string, tá ok? Então ele vai salvar esses valores aqui, SP, J, PR e não o valor numérico, ok? Se um dia a gente vier aqui trocar de posição, não vai interferir em nada, ok? Eu acho que de cidade é isso que a gente tinha para fazer. Beleza? Aqui uma coisa que eu também vou adotar por padrão, pessoal, que é recomendado. Sempre as nossas entidades, a gente pedir para implementar serializable. Tá ok? Fica amarelinho, então vou pedir para gerar o serial version ID, essa segunda opção. Yes. Deixa eu tirar isso daqui. E também, pessoal, uma boa prática aqui nas nossas classes de domínio, a gente implemente o equals e o hashcode, tá ok? Para a cidade é uma coisa que a gente vai usar num combo depois, então a gente vai precisar, tá, que tenha implementado o equals e o hashcode. Sempre é bom para uma questão de performance também, tá? Então, Ctrl 3, se eu começar a digitar hash aqui, ele já dá a opção aqui, né? Generate hashcode and equals. Mesma coisa, se o commands não funcionar, usa o menu, se o menu não funcionar, usa o commands. E aqui, pessoal, o equals e o hashcode eu posso tirar apenas baseado no ID, que o ID vai ser uma coisa única, não tem como ter duas cidades com o mesmo ID lá no banco, ok? Então eu posso usar o ID como comparador do meu, para ele gerar meu equals e o hashcode, ok? Beleza, então a parte de cidade está pronta. Voltando para o nosso endereço, tá? Qual que vai ser a ideia do endereço aqui, pessoal? A ideia é a gente vai ter uma única tabela, tá? Então esses campos aqui de o logradouro, o número, o CEP, ele não vai salvar uma cidade, né? O que ele vai salvar lá? Ele vai salvar o ID cidade, o nome da cidade e o estado. Então esses três campos aqui, mais esses três campos aqui, vão ser 6 novas colunas na nossa tabela aluno, tá ok? É isso mesmo. A gente vai continuar trabalhando com a tabela aluno, porém vai estar trabalhando com classes separadas aqui, ok? Eu poderia vir e colocar isso aqui tudo dentro da classe aluno também, sem problema, tá ok? Estou apenas mostrando uma maneira diferente de se trabalhar, porque pode ser que o endereço mais para frente eu utilize para em algum outro lugar da minha aplicação também, né? Pode ser que eu vou cadastrar os professores, né, os funcionários, uma coisa assim da escola. Então, esse endereço eu posso aproveitar em outros lugares. Se ele estivesse dentro da classe aluno, esses valores aqui, eu não reaproveitaria. Tá ok? Então, a gente vai trabalhar com uma tabela única, tabela de aluno, e ela vai ter 6 novas colunas. Essas 3 aqui e essas 3 aqui. Tá ok? Vocês já vão ver como vai funcionar. Como é que eu indico, né, pro Hibernate que deve funcionar dessa forma. Então eu tenho a anotação aqui, @embeddable, ok? Então falaram para mim que embeddable é meio que como é que é, embarcado, uma coisa meio que tá meio que vinculado mesmo. Então é algo que pode ser vinculável, né, com alguma outra classe, tá ok? Então eu vou colocar essa anotação @embeddable aqui, ok? Aqui, pessoal, dentro de classe embeddable eu posso continuar usando as anotações sem problema. Eu posso usar o not empty aqui para o meu logradouro, por exemplo. Ok, messages igual informe o logradouro. Ok, arroba not número, será que é not null, not empty? Not null. Como not null, se não for depois eu mudo. Message então vai ser informe o. Aqui, pessoal, não vamos me preocupar com todas as validações, tá ok? A gente vai perder bastante tempo aí, não vai perder, na verdade é gastar, né? Em uma aplicação real, então vocês têm que colocar
se preocupar bastante com isso aqui, né, com essas validações, para vocês não terem problemas mais para frente. Ok? GetSep também, tá? Arroba notempty, com a mensagem aqui, informe o CEP. Ok? E aqui, pessoal, cidade. A gente já usou isso aqui antes? Acho que ainda não. A gente vai usar uma coisa nova aqui do... Desculpe. Na verdade, eu vou deixar. Eu tô achando que as aulas estão ficando um pouco longas, tá? Acho que a hora que vocês olharem, nossa, aula de 25 minutos, não vou nem. Não dá nem coragem de começar a assistir, né? Então, nossa aula está em 20 minutos, tá ok? Eu vou encerrar por aqui e na próxima aula eu vou mostrar. Para vocês também ficarem curiosos, né, pela próxima aula. Eu vou voltar mostrando como que vai funcionar isso aqui, ó. Na verdade, aqui a gente tem um relacionamento, né, de cidade com endereço, tá ok? No caso aqui eu vou escolher, eu vou decidir que é um relacionamento many to one no caso, tá ok? Porque uma cidade ela pode aparecer em vários endereços e cada endereço vai ser de uma cidade específica, tá ok? Então a gente tem um relacionamento many to one aqui, vou mostrar para vocês como fazer para mapear isso aqui, tá ok? Pelo Hibernate. Tá? Então na próxima aula a gente já começa, a gente dá continuidade aqui onde a gente parou, a gente já começa vendo como que faz essa parte aí, tá ok? Esses mapeamentos de one to one, one to many, many to one, many to many dentro do Hibernate. Lógico que a gente vai começar vendo o many to one e aos poucos a gente vai vendo os outros também. Tá ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima.